terrível suicídio que faz parte de uma das tragédias gregas mais dramáticas já escritas, o suicídio do rei Egeu. O motivo pelo qual esse mar azul, lindo e vasto, este que está aqui atrás, recebeu esse nome, o mar Egeu. O rei Egeu, rei de Atenas, precisava desesperadamente de um herdeiro para que a sua linhagem fosse mantida no trono da cidade. Então, ele se envolveu com a princesa Etra e teve um menino, Teseu. Logo quando Teseu nasceu, Egeu deixou com ele um par de sandálias e uma espada, já que o menino teria de ser separado do pai. Ele deu instruções para que Etra entregasse os presentes a ele quando ele crescesse e precisasse regressar a Atenas para assumir o trono. Então, quando Teseu cresceu, ele calçou as sandálias, pegou a espada e voltou para a cidade do seu pai, enfrentando no trajeto muitas aventuras. A pior delas foi na chegada, pois a sua madrasta, Medeia, queria envenená-lo. Mas como ela não conseguiu, já que Egeu reconheceu o menino pelas sandálias e pela espada, ela foi expulsa da cidade. Passado um pouco de tempo, Teseu resolveu ingressar numa nova aventura, dessa vez a mais perigosa, entrar no labirinto do Minotauro, um dos monstros mitológicos mais perigosos. Muito apreensivo, o pai concordou, mas combinou uma coisa com Teseu. Se no momento que ele voltasse, ele estivesse vivo e vitorioso, as bandeiras hasteadas no navio seriam brancas. Se ele voltasse morto, seriam hasteadas bandeiras negras. E então, Egeu já saberia de antemão o destino do seu filho. Acontece que Teseu cometeu um erro. Ele saiu vitorioso do labirinto. Só que ele se esqueceu de hastear as bandeiras brancas e o navio voltou com a bandeira negra. O seu pai, o rei Egeu, observava o navio chegar de um penhasco e, vendo que as bandeiras eram negras, não aguentou de dor e acabou se atirando no mar de cima do penhasco. Errou! Essa região onde o rei Egeu se jogou é a região de Sunião, onde fica o templo do deus Poseidon, o deus dos mares. No final da península de Sunião, no ponto mais alto, fica o templo de Poseidon, dentro de um forte que protege a costa da Ática. Feito inteiramente em mármore branco, ele foi erguido em meados do século V a.C. para homenagear o deus Poseidon e se tornou um dos santuários mais importantes da Grécia. No final do período arcaico, um imponente templo dórico foi construído na posição do clássico visto hoje, mas ele era ligeiramente menor em dimensões. Ao final do período arcaico, inicia-se a construção de um templo monumental de calcário, mas ele foi destruído pelos persas antes da construção ser finalizada. Nas décadas seguintes, Sunião, como o restante da Ática, floresceu e um importante projeto de construção foi realizado nos santuários de Poseidon e Atena, também erguido na região. O templo foi reconstruído nas fundações do anterior, entre 450 e 440 a.C. O arquiteto que projetou o templo teria sido o mesmo responsável pelo imponente templo de Hefesto, na antiga Ágora de Atenas. No final do século V e durante a Guerra do Peloponeso, os atenienses fortificaram o Cabo de Sunião. Do primeiro século a.C. em diante, os santuários gradualmente entraram em declínio, mas mesmo antes das escavações começarem no século XIX, ele se manteve famoso entre viajantes dispostos a subir a alta montanha e contemplar a linda vista do mesmo local onde Egeu se atirou. Homero foi o primeiro a citar Sunião em sua obra Odisseia, referindo-se à região como Cabo Sagrado dos Atenienses. O templo fora mencionado pelos dramaturgos Eurípides e Sófocles, pelo poeta cômico Aristófanes e também nos Cavaleiros do Zodíaco. Se você tem interesse em visitar o templo de Poseidon em Sunião, o link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, Poseidon vai te cutucar na bunda com tridente.